povo querido, abençoado, igreja amada do Senhor, amados ouvintes aí do Falando de Vida e muito mais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito aqui do nosso podcast para falar com você sobre liderança. Estamos nessa saga falando sobre liderança, aspectos da liderança, importância de liderança, princípio de liderança, caráter de liderança, características de liderança, tudo com um objetivo simples, te ajudar a entender como você pode identificar uma liderança de Deus, verdadeira, abençoadora para a sua vida e também te ajudar a ser um líder melhor, a ser um líder que vai alcançar o coração de Deus, o propósito do Senhor e abençoar vidas. E hoje estou aqui com meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu querido amigo, pastor Paulo Fernando. Pastor, administrador, amigo, querido, estamos aqui, nós da bancada fixa do Falando de Vida, meu amigo. É nós de novo aí. Vamos falar um pouquinho mais de liderança hoje, né, Paulo? Liderança é sempre importante, sempre atual, né, amigo? E é bom quem está nos ouvindo entender que apesar de sempre, a gente não vai se cansar de falar isso. Tudo que a gente conversa aqui, nosso objetivo é mais falar sobre cristão, sobre os princípios cristãos e tal. Mas a liderança, ela não é só... A gente não vai falar de liderança só para dentro da eclesiástica, dentro de igreja. A gente vai falar de liderança num todo. Claro que com um viés sempre voltado para uma liderança voltada para os princípios bíblicos. Nossa base é bíblica, mas a liderança ela é universal, né? E se o líder ele tomar como base a palavra de Deus para a sua liderança, ele vai ter a certeza de que ele vai ser um bom líder. Vai ser um líder magnífico, maravilhoso. Esses princípios que a gente vai falar aqui um pouco hoje de como ser um líder real, verdadeiro. Uma vez aplicada, a pessoa se torna um grande líder familiar, líder na empresa, líder na escola, líder na igreja. E se isso é possível e vai ajudar líderes em todas as áreas, isso é essencial para quem serve ao Senhor, porque se para algumas lideranças aplicar algumas coisas, pode até ser, e estou colocando muito entre aspas, né? Pode até ser uma opção. Para quem serve a Deus, essas características são uma obrigação, né, amigo? Porque as pessoas às vezes acham que servir a Deus na liderança da obra de Deus é uma coisa menor do que servir a Deus numa grande empresa, numa grande multinacional. Eles não entendem que o reino de Deus é muito maior e os princípios para servir nesse reino são muito mais elevados. Então, para que a gente possa servir no reino de Deus, isso aqui não é uma opção, isso aqui é uma obrigação. Eu conheço alguns líderes em alguns ramos de atividade econômica que eles são até incentivados pelas suas lideranças superiores até a ocultar detalhes, ocultar verdades, para não usar a palavra mais correta, que é enganar os próprios clientes. Então, dizem que uma coisa é boa quando não é, ocultam um perigo quando podem ocultar, e assim vão conseguindo alcançar os objetivos, não de uma liderança real, mas os objetivos daqueles que querem lucrar através disso. Mas quando a gente fala da obra de Deus, esse tipo de coisa nunca será aceitável, porque para um líder na obra de Deus, esses princípios não são escolha, esses princípios são obrigatórios. Então, esse padrão muito elevado que a gente vai começar a falar hoje é uma coisa muito séria para todos nós. Lembrando que nós estamos aqui, gente, com apoio da Igreja aí de Pregai, nossa igreja, Rua Ricardo Quitete 137, Parque Jockey Clube, nossos cultos terças, temos o podcast, 8 horas da noite, é um culto online, digamos assim, mas quinta e domingo, quinta 19h30, domingo 19 horas, nós temos cultos públicos, cultos presenciais e online. Você pode participar conosco e ser abençoado. Também estamos aqui com o apoio do Evolver, Instituto de Educação. Você encontra lá supletivo em até 45 dias, graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes. Aproveite o telefone na tela, entre em contato, agende uma visita, conheça mais e priorize o seu futuro profissional através do Evolver. Nosso apoio também vem do Batata Show.
Hamburgueria, pizzaria, hambúrguer artesanal, pizzaria, vários sabores. Tem área kids, tem área privativa para você fazer a sua festa. Entre em contato, agende. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Mas se o seu carro está precisando daquela moral, daquele rastreador, quem sabe, precisando cuidar da parte elétrica, não pode ficar na mão, né? Verão aí, você precisando sair com a família, você procura o Luiz Fernando lá na Eletricar. Você será muito bem atendido e o serviço de qualidade te surpreenderá. Nossos apoiadores, amigos, e se você está aí com a gente, quer apoiar também aqui o Falando de Vida e muito mais, mande uma mensagem para a gente, entre em contato conosco, deixe aí um contato que a gente retorna e você pode também fazer parte desse grupo de apoio para a pregação da palavra dessa forma única que é o podcast, né, amigo? A gente estava conversando agora aqui nos bastidores, digamos assim, falando que algumas pessoas não entendem como o podcast é diferente de um culto, de uma live. Aqui a gente tem uma liberdade de conversar com um pouco mais de calma sobre assuntos muito mais específicos e aprofundar esses assuntos não com a correria de uma mensagem no púlpito, não com a preocupação de transmitir isso da forma mais simples possível, porque pode ser que você não tenha a oportunidade de explicar de novo para as pessoas que estão ali, mas o podcast tem um objetivo da gente pegar um assunto assim, não é, Paulo? E a gente aprofundar ele, entrar realmente no assunto e tentar. E eu vou ser sempre muito humilde nesse sentido, porque eu entendo que a gente nunca consegue esgotar, mas tentar, no máximo possível, explorar os aspectos de um assunto para levar aos nossos irmãos, aos nossos queridos ouvintes, aí me lembrei do tempo da rádio, agora, né? Queridos ouvintes do Falando de Vida e muito mais, todos os aspectos possíveis de um assunto tão importante como é liderança. Porque, Paulo, a Bíblia diz que se ferir o líder, o pastor, as ovelhas serão dispersas. A Bíblia está falando isso, lógico, referindo-se a Jesus, porque ao ser preso, ao morrer na cruz, os discípulos se dispersariam, mas depois voltariam. Mas o princípio permanece o mesmo. Quando você consegue atingir o líder, muito facilmente você consegue destruir os seus liderados. Então, liderança é uma coisa muito importante, é uma coisa muito séria. As pessoas esquecem disso e acabam, eu fico espantado com isso até, buscando líderes não por causa dos princípios de liderança dos quais a gente falará daqui a pouco, mas buscando pelo aspecto mais superficial possível. Se o líder é gente boa, se o líder tem uma vida legal nas redes sociais, se é um cara maneiro. O líder de aparência. Essa vida de aparência que só conduz pessoas pelo mesmo caminho, porque um líder só conduz as pessoas pelo caminho que ele anda. As pessoas esquecem que liderar não é simplesmente dizer vá por ali. O líder, na verdade, é aquele que anda junto no caminho. Ele vai à frente, em alguns momentos ele vai atrás, ele mostra o caminho, em alguns momentos ele espera que todos passem, como Jacó no Val do Jaboque, tem que observar, vai que alguém é levado pela água. Atrás. Entende? Então o líder ele tem essa especificação de estar junto no caminho. Ele precisa estar ali. E as pessoas esquecem que você só pode conduzir elas pelo caminho que você anda. Se a sua vida é de aparência, se a sua vida é uma vida completamente superficial, você vai conduzir as pessoas pelo mesmo caminho que você anda. Você não sabe levar alguém por um caminho que você não anda nele. Talvez isso atraia muita gente, né? Porque tem gente que gosta da superficialidade pela facilidade que ela gera. Tem gente que gosta de um líder que não tenha tantos princípios, porque esse líder também não pode exigir princípios. Mas eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas são pessoas de caráter. E são pessoas, Paulo, eu acredito até com uma simplicidade que eu posso até chamar de exagerada, porque elas estão seguindo alguns líderes que não têm profundidade com Deus, como nós estamos aqui falando, porém elas não conseguem perceber isso. E é por isso que tratar de assuntos assim, além de ensinar a quem quer ser líder, isso aqui também pode despertar pessoas a começarem a observar nos seus próprios
os líderes aquilo que nós estamos mostrando aqui como princípios bíblicos. Eu sempre falava para o pessoal nos seminários e nos estudos onde falava da palavra de Deus que o conhecimento, ele é uma coisa terrível. Depois que você adquire conhecimento, e aí lembrei da minha esposa agora, né? Porque ela usa terrível tanto para uma coisa ruim como para uma coisa boa. Até dá para usar também. Até dá, né? Mas eu falava nesse sentido bom, né? O conhecimento, ele é terrível, porque depois que você o adquire, você tem dificuldade de ver o mundo da forma como você enxergava Da antes. mesma forma, ele te abre os olhos e você precisa entender que esses olhos abertos é para ver alguma coisa, e você negligenciar isso pode ser um risco que você está correndo muito grande. Nunca mais vai ver o mundo do mesmo jeito depois que o conhecimento bate na porta, né? E eu tive essa experiência na prática, porque estava falando com alguns irmãos, se eu não me engano, até numa escola bíblica dominical, e eu falei de algumas coisas que nós temos que observar na hora da pregação da palavra, isso e aquilo, para ver se a palavra é realmente bíblica ou não. E por coincidências dessas da vida, naquela mesma noite, uma pessoa foi pregar na nossa igreja, que estávamos congregando, e eu estava sentado no púlpito. Naquela época sentávamos ainda no púlpito, e o pregador falou de uma das coisas que eu expliquei, mas não falou errado, sabe? Ele falou uma das coisas boas, como eu tinha explicado que tinha que observar. E nisso que ele fez isso, eu levantei um pouco o rosto assim, e os irmãos que estavam de manhã falaram assim... Entende? Aquilo para mim é a prova clara de que uma vez que o conhecimento vem, ele nunca mais te deixará enxergar as coisas da mesma maneira. Então a gente fala essas coisas aqui, Paulo, e o que eu desejo é que as pessoas comecem a observar isso nas lideranças. Acredito, não sei se foi no primeiro episódio sobre liderança ou em algum outro episódio que a gente falou disso aqui, mas falamos de o apóstolo Paulo quando ele diz que ele via que os bereanos eram mais excelentes do que os de Tessalônica porque observavam na palavra. Você citou isso e a gente começou a conversar sobre o fato de que líderes reais, eles amam que as pessoas fiquem realmente conferindo se o que ele fala é verdadeiro ou não, porque isso valida a autoridade dele. Sim, ele tem tanta certeza daquilo que ele está falando, ele fala com tanta convicção, com tanta propriedade, que isso não o incomoda, muito pelo contrário. Validação. Isso é justamente porque aí quando o camarada olha e fala assim, caramba, esse cara realmente está falando o que ele deve ser falado e tem propriedade para falar isso e está falando de algo que realmente veio de Deus para ele. Validação da autoridade é maravilhosa, né? E eu tenho uma experiência que aconteceu depois do podcast que nós fizemos. Eu não vou só mencionar o nome porque essa pessoa tem muitos, é muito conhecido na mídia, mas eu estava conversando com ele e ele falou assim, ele falou desse jeito, agora eu entendi. Mandou uma mensagem para mim e falou assim, agora eu entendi. Eu preciso obedecer o meu pastor em tudo que ele falar. Aí eu não pude me calar sobre aquilo e falei assim, entenda bem, não estou falando do seu pastor, porque eu nem conheço ele para poder falar. Mas deixa eu já te alertar uma coisa, você precisa conhecer muito bem o seu líder para que você possa cegamente ouvir e acatar tudo que ele fala. Claro. Então, neste momento que você está parecido comigo, não conhece ele tão bem assim, eu vou te aconselhar uma coisa. Tudo o que ele falar, você se baseia na palavra de Deus e para isso você vai precisar ler a palavra de Deus e não é só ler como um livro, você precisa ter o seu momento de comunhão, de oração, de busca, que o Espírito Santo possa estar te alertando, porque quando ele te falar alguma coisa, você vai estar agora embasado no conhecimento que a palavra está te dando e você pode agora confrontar. O que ele fala? A Bíblia confirma? Se confirma, você cegamente vai poder seguir, porque veio de Deus. Agora, nem sempre, às vezes ele vai precisar ser confrontado, aí eu falei confrontado entre aspas, porque não é confronto, né, como a gente conhece do singular da palavra, mas o confronto ele é bem mais amplo do que o que a gente ouve falar da própria palavra simples, simplória. Então eu falei com ele assim, você vai precisar de repente confrontar, pelo menos para tentar entender um pouco mais o que aquilo está sendo falado, para saber se realmente aquilo deve ser seguido ou não. Exato. Então fica um alerta para a gente, por mais que você
hoje em dia está tão difícil, principalmente na internet, é muito difícil, você não pode confiar nas pessoas só porque eles têm Muito milhões de difícil seguidores. falar isso, mas é verdade. Não estou dizendo que não tem pessoas com milhões de seguidores que você possa confiar. Graças a Deus que existe uma maioria. Sim. Agora, existem muitas pessoas que você não pode seguir cegamente. Claro. Você precisa entender o que ele está falando, confrontar na palavra, que é aquilo que a gente está falando, porque esta é que guia a gente, e a partir dali é que você pode. E talvez nem tudo. Às vezes aquela pessoa pode ser alguém que realmente mereça o que você acate muitas coisas que ele fala, mas talvez não vai ser na sua 100% de tudo que ele fala. Paulo, se a Bíblia diz que até um profeta, quando profetiza, Poxa, a gente agora- tem que julgar a profecia, É isso aí. quanto mais os outros, Paulo. A gente é amigo ao... E isso, inclusive, bom tempo. traz um alerta pra gente de não julgar as pessoas, né, pastor? Não Sim. julgar nenhum profeta, nem ninguém. Você precisa primeiro Ouvir o que a pessoa fala. A gente é amigo já há algum tempo, né, Paulo? Já vai há alguns anos. E a gente sempre conversa sobre as coisas e em muitos momentos a gente aponta, ó, isso aqui não tá bom, pastor, cuidado com aquilo ali. E isso faz parte de um processo de criação de uma liderança saudável. Então, ninguém está imune a pensar errado, a entender as coisas de forma errada, a ensinar uma coisa não por falta de caráter, mas às vezes por falta de percepção ou de conhecimento acumulado de forma errada. O erro está em, por um lado, não estar aberto a aprender e entender e corrigir o seu erro, e em segundo lugar, o erro está em acreditar cegamente, como você bem falou, porque os dois lados levam a um problema em algum momento. Se eu não estou disposto a entender que posso errar, então eu começo a ter muita dificuldade com o que eu faço. Porque se eu não aceito a possibilidade de estar errado, então eu já estou errando muito a partir disso daí. E logicamente eu vou criar muitos problemas para quem está comigo e para mim mesmo no futuro. E se eu não estou disposto a entender que a outra pessoa pode errar, eu vou me sentir tão seguro nela que eu não me preocupo com a necessidade que eu tenho que ter de conhecimento. Aí foi o que você falou. As pessoas aí começam, não, eu estou tão seguro no que essa pessoa me direciona que para que eu tenho que aprender? Para que eu tenho que estudar? E isso pode levá-la a um problema tão grande, meu amigo. Eu me lembro quando eu comecei a pregar e o meu pastor olhou para mim e falou assim, meu filho, eu posso te corrigir quando você errar? Eu falei para ele assim, pastor, o senhor só não me chama atenção na frente de ninguém, mas o senhor pode sentar comigo e falar tudo que eu errei, porque é tudo que eu quero aprender. E aí acabava de pregar e ele me chamava, falava, vem cá, filho, você falou isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. E eu lá com meus 19 anos de idade, Paulo, 18, 19, e ele, pastor, errei. Aí chegava no outro culto que eu ia pregar, eu falava, irmão, semana passada eu falei isso, mas fui alertado que errei. Porque, Paulo, a minha preocupação qual era? Eu ensinei errado. Se eu não consertar, Sim. as pessoas podem acreditar que aquilo ali está certo. Então, eu ia aprendendo. O resultado foi que no final de um grande período de aprendizado, eu não só aprendia, mas também podia ensinar. Então, esse mesmo pastor me entregava o esboço dele e falava, confere aí, filho. Se tem alguma coisa errada, eu falava, que é isso, pastor? Ele para de bobeira, pode olhar. Entende? Então, quando você se abre para aprender, você se torna capaz de ensinar. Se as pessoas não estão dispostas a aprender, como que elas podem ter a capacidade de ensinar? Então, eu acho que essas duas coisas precisam caminhar juntas. Sim. E interessante é quando você é líder, e aí quem é líder que está nos ouvindo, seja lá a liderança, seja eclesiástica ou não, a pessoa tem que conseguir entender o seguinte, por você ser visto como líder, aquelas pessoas que, a palavra certa não seria essa, que estão abaixo de você, mas não abaixo por inferioridade, Sim, e se perfeito. por escala de autoridade, Sim. tendem Debaixo da liderança. tendem a querer obedecer você cegamente. E isso traz para você uma responsabilidade que às vezes você não é obrigado a carregar sozinho. Porque se você passa esse tipo de liderança e aquela pessoa entende que você é líder e tudo que você fala deve ser seguido à risca, você tem a responsabilidade sua é muito maior do que isso. Sim. Talvez o mais importante para esse líder é conseguir fazer com que esse liderado entenda que não é que ele ser líder não quer dizer que ele é dono de toda a verdade. Sim. E que pode em algum momento ele estar falando de alguma coisa que
essa pessoa consiga ter algum entendimento maior. E eu, sem vergonha, sem vergonha não seria palavra, né? Você não tem vergonha de fazer. É melhor, né, Paulo? Porque senão esse corte vai ficar maneiro, hein? Eu não tenho vergonha de falar aqui um caso que aconteceu até comigo. Que aí eu passei uma instrução para um subordinado, talvez não seja a palavra também. Hoje em dia está tudo complicado, você não pode falar um monte de coisa. Daqui a pouco, Paulo, a gente não vai nem conseguir falar mais, que tá difícil. Você tem que ser polido de um monte de palavras. Mas aí eu passei uma instrução para uma colaboradora nossa. Aí ela ia fazer do jeito que eu falei. Né? Aí ela comentou com uma outra pessoa que já trabalha comigo há mais tempo e aí essa pessoa falou assim, não, se você acha, você deve falar com ele. Mas como é que eu vou falar isso com ele? Ele mandou fazer... Falei, mas você não está dizendo que vai dar errado? Então você precisa passar isso para ele poder, a partir daí, tomar a decisão. Porque é assim que ele gosta que faça. Sim. Aí aquela pessoa, com muito cuidado, mandou uma mensagem para mim e explicou. Falei, não, então peraí. Então, o que eu falei já torna inválido. Nós vamos seguir a sua orientação conforme você falou. E o líder tem que ter essa sensibilidade. Pra que eu vou ter prazer em errar só pra estar certo, Paulo? É a maior loucura, Paulo. Como que diz? Você quer estar certo, tá errado. No volante, na direção, a gente vê muito isso, né? Sim. O cara corre o risco de ser atropelado só pra dizer, não, mas eu tava certo. Pô, o que é melhor? A preferência era minha. É exatamente isso. Então, na liderança, eu acho que o líder ele tem que conseguir passar para os liderados essa sensibilidade de que ele também ele é um ser humano e ele pode cometer erros e ele está aberto para ouvir. Mas é exatamente isso, meu amigo. Mas, Paulo, dentro desse princípio que a gente está falando, e a gente está falando de princípio, então vamos continuar falando de princípio, é um pouquinho disso que a gente quer conversar hoje sobre esses princípios de liderança. Não tem como fugir do primeiro ponto, porque fugir dele seria impossível falando de liderança. Então, eu acredito que liderança começa realmente com caráter. Acho que uma pessoa que não tenha caráter, ela nunca pode liderar, porque liderar sem caráter é quase que uma afronta, digamos assim. A palavra liderança, você vai criar líderes segundo a sua capacidade. Jesus falou que os fariseus percorriam céu e terra para fazer um discípulo e quando faziam, o tornavam filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Então, líderes sem caráter, eles fazem com que os seus liderados se tornem sem caráter 2 vezes mais do que eles. Como eu disse antes e você citou também, se nas lideranças desprovidas da vida com Deus, desprovidas da necessidade de uma aprovação divina, digamos assim. Então a gente está falando de lideranças seculares, empresas e tudo. Pode até ser que uma pessoa sem caráter possa até se dar bem por um tempo, embora a gente sabe que em algum momento isso vai se tornar a própria ruína dessa pessoa ou da sua empresa, mas na vida com Deus não ter caráter não há possibilidade de se manter, porque o próprio Deus desmascara esse tipo de coisa e embora possa parecer que Deus não faz isso porque Deus não está vendo, porque dentro da nossa ótica as coisas estão demorando, mas não podemos esquecer que na ótica de Deus um dia é como 1000 anos como um dia, então o que a gente pensa que está demorando, Deus está dentro do tempo dele e na hora dele, no tempo dele, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então líderes sem caráter, eles em algum momento cairão do cavalo, meu amigo. Tem um amigo meu, pastor, que ele usava a expressão seguinte, ele dizia, toda vez que nós criamos um ídolo, Deus dá um jeito de dar um peteleco e quebrar esse ídolo diante de todo mundo para que todos percebam que aquele ídolo realmente não tinha o devido valor que acreditavam que tinha. A Bíblia, por exemplo, fala 5 palavras de Salomão, olha, cova profunda, olha que versículo pesado, Paulo, cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aí Salomão diz assim, e o homem contra quem o Senhor estiver irado, cairá nela. Olha que loucura. O que é que destrói mais um líder
do que um pecado explícito como esse, porque o pecado destrói, mas existem pecados que são muito explícitos, né? Como, por exemplo, um adultério é muito explícito. Então, esses tipos de pecados que expõem muito, geralmente destroem muito o líder. E olha o que eu vou falar aqui, porque eu tenho até vergonha de falar isso, embora no nosso tempo as pessoas estejam fazendo isso e até parece que elas são aplaudidas por isso, sabe? Eu nunca vi um tempo desse. Esses dias eu vi um pastor que largou a esposa e ficou com a nora. Eu vi. Você viu? E o filho ficou com a madrasta. Eu vi. Trocaram as bolas e os dois continuam na mesma igreja como se nada tivesse acontecendo. Então, esse tipo de coisa que é assustador pra gente. E aí, Paulo, é o que eu... Desculpa, Paulo, eu comecei a falar para você falar de caráter, de liderança, mas não estou deixando você falar e eu reconheço essa minha falha aqui, tá? Mas, e aí é que me assusta, Paulo, porque as pessoas acreditam que os grandes problemas da liderança estão na própria liderança. Eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu acho que só existem lideranças sem caráter porque tem pessoas que aceitam esse tipo de liderança. As pessoas não cobram, e quando eu digo cobrar, elas não exigem, elas não procuram, elas não vão atrás de líderes realmente de caráter. Então o que elas fazem? Elas olham para esse tipo de coisa, aceitam isso e dão a essas pessoas a sensação de que elas podem fazer qualquer coisa, porque as pessoas continuam apoiando elas. Então, não importa se eu erro, se eu peco, se eu faço, continuam me apoiando. Tem aplausos, né? Tem aplausos. Essas semanas aí a gente está vendo um auê imenso por causa de uma música do Auê. Você ouviu isso daí, né? E eu não tenho nenhum problema, cara. O cara pode cantar do Auê, do Zé, da Maria, do que ele quiser. Ele só não pode dizer que ele está adorando a Deus, porque adorar a Deus, louvor, é direcionar a música a alguém. Quando eu direciono a música a Deus, eu adoro a Deus. Quando eu direciono a música para enaltecer a cultura brasileira, porque foi a expressão usada para justificar o que fizeram, então eu não estou adorando a Deus, eu estou louvando a cultura brasileira. É por isso que, por exemplo, eu sempre fui contra a servos de Deus fazerem músicas de amor para a esposa, porque você é o amor da... Peraí. Louvor é direcionar a música a alguém. Quando eu direciono a uma pessoa, eu estou louvando a pessoa. Então não chame isso de louvor. Sim, chame do que você quiser, de uma poesia, de um louvor, não. Então não confundir uma declaração. As coisas. Claro. Inclusive tem o Paulo, que é do Grupo Logos, como é que é? Paulo César. Paulo César, ele fez uma para a esposa dele, mas ele não disse que era um louvor. Não é louvor. Ele mesmo declara que aquele foi uma poesia que ele fez para a esposa. Os caras fazem isso e bota Deus no meio para dizer isso é um louvor, para que o mundo, e é o que eu vou falar aqui, porque essa palavra é terrível, mas o mundo gospel, porque a gente acabou tendo uma divisão incrível, né, Paulo? Tem a igreja, o evangelho, a verdade, e tem o chamado mundo gospel, que é o que gira em torno da igreja, mas não é a igreja. Então tem a música voltada para agradar as pessoas da igreja, ganhar dinheiro delas, mas não necessariamente são feitas por pessoas que estão na igreja. Não necessariamente são cantadas por pessoas que servem a Deus. Às vezes são artistas que encontraram no meio gospel uma forma de ganhar dinheiro, porque tem um público ali que eles já não tinham mais. Então já não se exige mais relacionamento com Deus para se falar de Deus. E esse é um grande problema desse chamado mundo gospel. Mas quem que aceita isso? Quem que permite isso? Quem que dá apoio a isso? É quem está cá embaixo. É quem está cá embaixo que compra essa música, mesmo sem ter referências de quem a pessoa é. É quem está aqui na igreja que traz esses cantores e esses pregadores, mesmo sabendo que eles não têm princípios, não têm caráter, não têm vida com Deus, não estão debaixo de autoridade pastoral. Por quê? Porque vai ter um resultado de pessoas enchendo a igreja. Isso que eu ia falar agora. Tudo depende do objetivo para o qual está sendo feito. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala, porque tem muitas pessoas sérias por aí. Muito, né? Então a gente não está generalizando, mas tem muita gente que o objetivo é outro. O objetivo é muito... E sabe o que é interessante? Tem uns que o objetivo é tão claro que as pessoas precisavam entender que o objetivo ali não é adoração a Deus, o objetivo é totalmente 100% financeiro e deveríamos estar nos afastando disso completamente. Claro. O senhor falando de louvor, por exemplo, me fez lembrar uma vez, né, eu gosto muito de Sérgio Lopes, tenho os meus motivos pessoais para gostar dele,
Mas eu estava numa reunião uma vez onde ele estava fazendo, como se fosse não era podcast na época que não tinha isso, mas era um debatezinho que estava tendo, e ele falou sobre, não mencionou o nome da pessoa, mas ele falou que era uma pessoa, era uma cantora, era uma mulher, que já estava na mídia, e o pai dela de muito dinheiro. Chegou para ele, porque na época, né, hoje Sérgio Lopes ainda tem muita fama, mas naquela época ele era mais conhecido. Então ele chegou e falou assim, para aquela pessoa, para o Sérgio Lopes fazer, pagava o que o Sérgio Lopes quisesse, para que fizesse alguns louvores, um disco para ele. Aí o Sérgio Lopes falou assim, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Não, mas a gente vê os seus louvores, são poemas e aquilo, maravilhosos, são lindos, são ungidos. Ele falou assim, mas os meus louvores, os louvores que Deus me dá, muitas das vezes eles são regados com tanta lágrima, com tanto sofrimento. Então, não são palavras escritas, são experiências vividas, ele falou. Sim. Então, as pessoas precisam conseguir enxergar que existem pessoas que estão querendo somente alcançar ali um auge financeiro, um auge de conhecimento, seguidores e nada mais além disso. Ô Paulo, um camarada uma vez foi na minha porta falar assim, Pastor Anderson, tá pregando em algumas igrejas, naquela época eu estava vivendo itinerantemente, né? Quando eu digo itinerantemente, não é a itinerância que as pessoas acreditam, que não tem compromisso com o pastor, não. Meu pastor sabia onde eu estava na igreja, ceava, eu estava ali. Mas quando eu digo itinerantemente, é não pastoreando localmente, mas pregando em vários lugares. E ele falou assim, ó, aonde Deus me leva, assim, ele falou assim, pastor, o caminho é campanha. Eu falei, como assim? Ele não, porque a campanha, o bom da campanha é que o senhor não pega a oferta só de uma semana, pega de vários dias. Eu falei, querido, o dia que eu fizer isso é porque eu deixei de cumprir o propósito de Deus, porque eu não estou afim disso daí, não. Vou parar a conversa aqui porque não vai funcionar. Porque as pessoas, por causa dos seus objetivos, esquecem daquilo que é o mais importante, Paulo. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, não para cobrar para pregar a palavra de Deus. Digno ao trabalhador do seu salário. A igreja quer abençoar, aleluia, maravilha. Agora, cobrar e só vou se esse valor vier, se não vier, não vou. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Então, eu acredito que o que nós vivemos há alguns anos atrás em relação a isso e que espalhou-se para hoje é fruto das pessoas que criaram esses monstros, que criaram esses ídolos. O povo de Deus, a igreja como um todo, abraçou esse chamado mundo gospel, as lideranças apoiaram isso porque viram uma oportunidade. Sim, porque atrai mais gente, vai encher a igreja, vai conseguir cobrar um ingresso para poder entrar. E a gente não está aqui dizendo que não deve ou que deve ser cobrado, mas a gente está querendo só alertar. Nós temos as nossas posições, cada um vai ter que dar conta a Deus do que faz, ok, né? Mas é exatamente isso, as pessoas encontraram isso e abraçaram esse projeto de mundo gospel como se isso fosse maravilhoso. Por exemplo, lá no Espírito Santo, eu estava lá uma vez e um pastor estava desesperado e ele andava de um lado para o outro num culto que eu fui chamado para trabalhar nele, na época estava filmando, aquela época remota dos dinossauros que a gente usava DVD, né, que hoje já não é. Tem uma época mais remota ainda que era aquela fitinha, a fita videocassete, tu lembra, amigo? Lembro. Poxa, então, e esse pastor estava desesperado, eu tinha ido lá para fazer o trabalho que ele me convidou, e era um pregador muito famoso no Brasil que estava lá, e eu falei, pastor, o que que houve? Ele falou, irmão, o pessoal fez cantina, vendeu coisa na rua, tudo para trazer esse pastor aqui. E ele falou o valor que o pastor cobrou, eu não vou repetir por questão de vergonha na cara, mas ele falou, e faltou R$300. E eu fui e dei um cheque a ele com os R$300, que não representava nem 5% do valor que ele tinha recebido em mãos. E eu dei um cheque meu, pessoal, dos R$300 a ele. Ele amassou o cheque, jogou em cima de mim e falou que o homem de Deus não paga ninguém com cheque não, que ele só sai daqui com o dinheiro dele na mão.
O pastor estava desesperado. Só o pessoal sintonizar aí, a gente tá falando de caráter. Caráter. E o pastor falou assim: ele não sabe quem eu era. Se ele soubesse quem eu era, ele nunca faria isso comigo. Porque Jesus me salvou. Porque se Jesus não me salvasse, ele fizesse isso comigo, quem não ia sair vivo daqui hoje era ele. Se eu não ouvisse o conselho do apóstolo Paulo de matar o velho homem, ele tava lascado. E eu falei, meu Deus do céu, o homem quase ressuscitou a velha criatura do pastor quando ele fez isso. Paulo, as pessoas perderam o sentido de princípio de caráter. E aí é esse conjunto de coisas. São líderes sem caráter e lideranças que têm caráter, mas que resolveram abraçar o mau caratismo. Se permitem aceitar aquilo. Entende? Aceitam isso. Mas esses mesmos querem exigir depois dos seus jovens que tenham um caráter que ele não exige para quem está no púlpito dele. Ele quer exigir do seu líder de jovem, do seu líder de louvor, um comportamento que não se exige de quem ele permite subir no púlpito. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, por que o senhor não traz muita gente fora? Eu falo, irmão, olha só, convidar pessoas para pregar é uma coisa muito complicada na minha percepção, porque eu tenho que conhecer muito bem a pessoa, porque eu não posso correr o risco de ter pessoas fazendo aquilo que, como princípio, eu não aceitaria das pessoas que eu deixo tomar lugar no púlpito aqui na nossa igreja. Não é só falar, né? As pessoas precisam entender isso. Não é só subir num púlpito, ou subir num palco, ou subir seja lá onde, ou falar na frente de uma câmera, falar bonito, claro, falar boas palavras, e sim ter um conteúdo que realmente reflete Deus. Realidade, né, Paulo? Sem farisaísmo, viver em prática. E olha que a gente não está falando aqui daquilo que as pessoas antigamente, talvez alguns queiram até associar, não estou falando da roupa que a pessoa veste, estamos falando de caráter. E que hoje está cada dia mais difícil. O que temos são pessoas falando sobre um assunto e vivendo uma coisa totalmente diferente. Sim. E a Bíblia não permite isso. Não permite. A Bíblia, na verdade, nos obriga a falar daquilo que nós vivemos. Nós não podemos falar, ou naquilo que você está numa transformação de vida, né? Sim, Paulo. Bom, então dentro disso, amigo... E a gente aqui não está falando de perfeição, pastor. Não, jamais, não é isso. A gente não está falando de perfeição. Todos nós entendemos que nós ainda estamos longe de ser perfeito. Nós cometemos nossos erros, nossos deslizes, mas a gente precisa... Aí entra o caráter de novo. O caráter entra nisso. Quando eu me vejo numa posição onde eu preciso ser corrigido, eu tenho que estar aberto para receber essa correção. Na verdade, e Paulo... o senhor essa semana fez uma postagem sobre isso. Sim. Não no Instagram, né? No canal da igreja lá, justamente sobre isso. Nós precisamos conseguir. A pessoa que está no erro precisa estar com o coração aberto para aceitar a correção. E nós que estamos, de repente, enxergando aquilo que o irmão não consegue ver, ter a capacidade de, com amor, aí o senhor explicou lá muito bem, com amor de falar assim, amigo, olha só, eu sei que você é um homem de caráter, que você quer, deixa eu te falar, isso aí que você tá meio desviado da realidade. E a pessoa tem que aceitar isso. E se não aceitar, não muda, não cresce, não avança e cada dia mais se perde. Corre o risco de não chegar onde deveria chegar. Você falou uma coisa, Paulo, que é muito séria. A gente não está falando de perfeição. Eu estou sonhando em conseguir ter o básico. Que tá difícil. Entendeu, amigo? Eu estou sonhando em conseguir ver as lideranças como um todo viverem o básico. Pastor, o senhor é de uma época, não que o senhor é velho. Sim, mas é que a nossa geração é essa geração. É a geração que pode dizer, nós somos de uma época que parece muito distante, sem ser muito velho. Exatamente, porque a gente estava justamente no meio disso, né? A gente veio lá, nossos pais vieram de uma criação muito mais rigorosa e a gente veio nessa transição. Mas o senhor passou por um período onde... Vou criar uma ideia hipotética aqui, mas que acontecia muito. Sim. Tá numa blitz, aí você vem com o seu carrinho na blitz, aí vem o irmãozinho lá, na blitz. Né? A blitz, o cara tá parando todo mundo, aí quando passa o carro do irmãozinho tinha uma Bíblia. E o policial falava assim, pode vir. Porque existia uma certeza até do mundo... que aquele cara não tá errado. De que aquele cara era íntegro, tinha um cara de caráter e não precisava parar o carro dele. Hoje em dia, eu vou te dizer uma coisa, é capaz do policial ver uma Bíblia... Rapaz, eu ia te falar isso, pastor, amigo meu com o carro, Bíblia em cima do painel, policial, encosta. Aí ele, eu sou pastor, mas por isso mesmo que eu te parei.
Por quê? Você sabe que eu sou pastor? Não, por causa da Bíblia. Ele, que isso, rapaz? Ele falou assim, esses dias pegamos um com a Bíblia, assim, quando vimos, botou a Bíblia em cima só pra gente não parar, tava cheio de droga dentro do carro. Você vê? Então, hoje as pessoas começaram a abusar disso e pela proliferação de pessoas dizendo que são o que não são, pela facilidade. Paulo, você falou, nós somos de uma época, eu sou de uma época que para ser pastor, a gente fala isso, as pessoas pensam que isso é da idade da pedra, né? Para ser separado ao pastorado, fazia entrevista com a sua esposa. Paulo, o que eu gastei de dinheiro para tirar certidão negativa para ser consagrado a pastor, naquele cartório distribuidor ali, meu amigo, foi muito. Era certidão negativa disso, daquilo. Eu tinha que provar com todas as certidões que eu tinha uma vida limpa, que nunca tinha tido problemas, ou se qualquer problema que tenha tido já estava tudo. Eu tinha que estar com a ficha limpa para ser apresentado. Depois, entrevista com você. Aí queria saber de você, de Bíblia, de caráter, disso. Queria saber da sua esposa, do seu comportamento. Era terror psicológico com a sua esposa. Pode contar, irmã, a gente já sabe que ele te bate em casa. Não, a gente sabe, irmã, a senhora não precisa mais esconder. Era tipo assim, dando uma abertura de uma deixa. Para ver se descobria alguma coisa para não correr o risco de consagrar um pastor que não fosse realmente um homem de Deus. Essa era a preocupação. Hoje em dia, meu parceiro... Não, eu estava até conversando com... E essa pessoa, ela pertence a uma denominação que ela tem essa premissa de depois que a pessoa passa pelo curso de pastorado, né, do seminário, de já ser consagrada a pastor e muitas das vezes até entregar uma igreja para ele. Essa pessoa que eu estava conversando, por mais que pertença a essa denominação, que faz desse jeito, a forma de pensar dele é diferente. Então a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu falei assim, como, rapaz? A igreja... Aí eu falei, você me perdoa, eu não estou dizendo que a sua igreja está errada, ela tem um jeito de pensar, tá tudo certo. Sim. Aí. Mas imagina, um cara, só porque o cara fez o seminário, entregar uma igreja na mão de um camarada desse é muita responsabilidade. Aí eu falei para ele, por que você não aceitou ele? Porque eu nunca me vi capaz de aceitar, não estava preparado. Ele aí esperou 15 anos para poder pegar uma igreja na mão. Vem Jesus e diz o quê? Os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. As pessoas reclamam porque todo emprego que tem uma exigência de comportamento e compromisso maior exige a experiência. O cara fala, mas acabei de sair do mercado de trabalho. Como é que eu vou se eu não tenho experiência? Mas aí você tem que entender. Você vai ter que aprender a galgar como um auxiliar, não como o titular, e crescendo, até que você ganhe experiência para ser. E isso é importante, entendeu? Hoje, Paulo, as pessoas não querem aprender a ter experiência, a estar debaixo da autoridade para depois se tornar autoridade. Eles querem ser autoridade antes de estarem preparados para ser. Paulo, a teoria nunca será capaz de suprir todas as necessidades que a prática nos traz. Quantas coisas teoricamente eu vi que não eram daquele jeito quando comecei a trabalhar junto, a estar junto com pastores. Que você, opa, peraí, não, isso aqui ninguém te ensina, mas você tem que fazer assim. Vamos usar a alegoria do Egito, do povo judeu no Egito, depois do povo judeu no deserto, né? É claro que eu vou bem entre aspas, porque Deus sabia, mas aquele povo, os 400 anos que eles ficaram ali cativos, não foram suficientes para eles aprenderem para poder chegar na Terra Prometida em 5 dias. Sim. Eles tiveram que passar por mais 40 anos no deserto, porque Deus olhou para ele e falou assim, cara, vocês não aprenderam ainda? Isso é terrível. Vocês não aprenderam? Então, cara, deixa eu falar um negócio, já que vocês não aprenderam ainda, vão ficar mais um tempinho aqui no deserto para vocês aprenderem, porque eu pensei que vocês tinham aprendido. Entre aspas, Deus já sabia, eu pensei. Claro, não. Né? Terrível, mas terrível. Tá certinho. Entendeu? Tanto que aquela geração nem foi capaz de chegar lá porque não aprenderam. Eu cansei de vocês não aprenderam nada, vou ter que ensinar para outro. Deixa eu pegar gente do zero e aí é um alerta até para gente, porque às vezes as pessoas estão numa determinada posição. Sim. Que a liderança deveria ser assumida por elas, mas eles não conseguiram alcançar um caráter capaz disso. Deus vai levantar pessoas novas para poder ocupar aquele espaço que deveria ser deles por direito. Sim. Mas eles não foram capazes
de aprender no tempo necessário que estavam naquela forja para ocupar aquela posição deles. Aí Deus levanta outro. Aí depois ele fica lá olhando aquilo e falando assim, poxa, que injustiça, que não sei o que lá. Porque as pessoas têm visão errada, né, Paulo? Os caras olham igual até Samuel, um grande profeta, errou olhando para... Um grande homem ali. Para Eliabe, vendo a percepção do que ele tinha fisicamente como atributos, mas não entendeu que para Deus o caráter é mais importante. Porque, Paulo, não é que Deus não possa mudar o caráter. Claro que Deus pode mudar o que ele quiser, mas a mudança do caráter depende muito da minha disposição em querer mudar. Eu primeiro tenho que falar assim, Deus, o senhor pode realmente me quebrar todinho aqui, né? Porque aquela passagem de Jeremias 18 é justamente Deus falando assim, ó, eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de fazer de você uma nova criatura, mas você precisa estar na roda do oleiro. Que experiência fantástica. Eu lembro até hoje aquela... O oleiro aqui, né? Oleiro aqui. Ih, rapaz. Eu lembro até hoje. Fantástico. Porque que coisa fantástica. É Deus dizendo justamente pra gente assim, ó, tá vendo? Você, cara, você tá todo ruim. Mas se você vier pra roda do oleiro, eu faço de você um vaso realmente de honra. Sim. Quer dizer, a pessoa precisa se deixar. Deus é capaz de fazer, mas deixa Deus moldar ela, né? Se não deixar... Porque, Paulo, Deus pode usar qualquer um para dar uma pedrada na cabeça de Golias. Mas Deus não pode associar o poder dele a qualquer um. Exatamente. Isso ele não vai fazer nunca. Entende? A gente pode estar até igual Samuel, olhando e falando assim, Deus está com aquele cara ali, mas na verdade não está. Porque, fazer aquela pedra acertar a testa de Golias, Deus não precisa que o cara seja forte para isso. Força ele, pega e faz. O cara joga assim, a flecha não foi lançada ao ermo e não acertou Acabe entre a armadura. Entendeu? O único lugar de que dava para entrar e não matou ele. Uma flecha lançada ao ermo, nem mirado ali foi. O ser humano inventou o GPS um dia desse, mas Deus já conhecia ele há muito tempo. Há tempo, até porta eletrônica, né? O pessoal vai no shopping e fica maravilhado. A Bíblia diz que o anjo parou com Pedro e as portas se abriam automaticamente. Deus inventou da porta automática. Até do outdoor. Abacuque falou, escreva com letras tão grandes que quem passar correndo consiga enxergar e consiga ler. O outdoor. Deus entendeu, rapaz. A pessoa não entende, não. Mas, momento que Bíblia também é cultura engraçadinha. Mas é isso, Paulo. Qualquer um Deus podia colocar ali que a pedra acertava. Mas Deus ia associar o poder dele a qualquer um? Não. Então tinha que ser alguém que tivesse caráter. Deus tinha que olhar o coração dele e ver o caráter, a humildade, capacidade de dar a Deus a honra, a glória, pessoa que pudesse ser um exemplo para os outros, de tá vendo? Quer que Deus te use assim também? Seja como Davi tem um coração igual a Davi, tem as atitudes de Davi. E mostrar para o povo que vocês não sabem fazer a melhor escolha. Vocês escolheram o rei. Só que esse rei que vocês escolheram, se vocês tivessem deixado por minha conta, iria chegar o tempo certo disso tudo acontecer. Mas vocês escolheram. Deixa eu mostrar para vocês que quem sabe fazer a melhor escolha sou eu. É por isso, Paulo, que a gente tem que pensar no caráter, porque o caráter é o fruto da árvore. Certo? Certo. As folhas é a aparência, Sim, é o que todo mundo está vendo. vê. Jesus falou que é pelo fruto que conhece. Porque a gente, quando observa as coisas com superficialidade... E tem árvore que nem fruto dá. Exato. Quando a gente observa muito superficial, a gente começa a achar que toda manifestação representa que Deus está aprovando. E aí vem um problema. Por quê? Porque Moisés chega no Egito, faz um milagre. Os magos fazem. Os magos fazem também. Então, olha só, se eu fico satisfeito com o primeiro sinal, Paulo, eu acredito que... significa que é Deus que está aprovando e a gente esquece que até um certo nível é possível replicar, até um certo nível é possível imitar, até um certo nível é possível enganar e confundir. Se eu estou satisfeito com isso, então eu começo a dizer, legal, então as pessoas vão para igrejas, tem louvor, louvor legal, a mesma música que canta em todo lugar, ministério maravilhoso de louvor, tem palavra, foi pregada uma mensagem, não se importa com o conteúdo, com a vida, com o caráter, não, a Bíblia foi aberta, falou de Deus, quantas pessoas você conhece que dizem assim, não, fala de Deus, tá bom, só qualquer lugar é maravilhoso, falou de Deus é ótimo,
Quantas pessoas você conhece que são Muita assim gente. e acreditam que está tudo bem só porque o nome de Deus foi falado e não é assim que funciona. Então, quando eu aceito a superficialidade como uma coisa que é suficiente para provar um ponto, para provar que Deus está ali ou que está tudo bem, então automaticamente eu corro risco enorme de ser enganado. Mas quando eu entendo que eu preciso de mais profundidade, então eu vou começar a olhar raízes. E olhando raízes, eu espero frutos. E quando eu vejo frutos, eu tenho que avaliar se aquele fruto corresponde a alguém que realmente pode se dizer que é usado por Deus ou não. Porque, Paulo, o cara pode chegar e falar assim diz o Senhor. Mas como que eu sei se o assim diz o Senhor é de Deus ou é do coração dele para enganar? O cara pode chegar, abrir a Bíblia e dizer, Deus me mandou pregar isso hoje. Mas como que eu sei se realmente foi Deus ou não? É aí que entra aí uma coisa que os ouvintes, os espectadores precisam entender, que não dá pra gente ficar na internet, não que esteja errado, ficar na internet ouvindo qualquer um falar sem conhecer realmente quem é que está falando. Claro, não dá. Como que é a vida daquela pessoa aqui fora? Quem é esta pessoa aqui no Sim. mundo? O que ela realmente entrega? Sem Porque dúvida. na internet ela está falando muito bonito, mas o que é realmente? Real. E o que mais a gente vê, infelizmente, e que deveria ser o suficiente para alertar ou para abrir um sinal na cabeça desse povo, dizer assim, cara, eu não posso ouvir qualquer um, porque Claro. volta e meia tem alguém caindo num escândalo e você Claro. descobrindo que você estava seguindo. Um dia desse aí, um camarada com não sei quantos milhões de seguidores falando as abobrinhas, recebendo para profetizar da vida da pessoa, e olha só, Se eu tô comendo a mesa de Jezabel, se é ela que me alimenta, ou seja, se você me paga para profetizar, eu vou falar uma coisa para você que vai te desagradar, vou nada, te afastar de mim. eu vou falar aquilo que você quer ouvir. Tem até um seriado que, não vou nem citar o nome aqui porque não tô ganhando pra Não isso. tem merchan? Mas um seriado de comédia familiar, bem dos anos 90, 2000, sei lá, mas muito legalzinho, que tem até um cara que fala assim, eu voltei para te ajudar porque eu liguei pro meu psiquiatra e aí o outro falou assim, e falei que tinha deixado vocês aqui. Aí o cara falou assim, e ele disse que você estava errado aí. Você acha que eu vou pagar ele para ele dizer que eu estou errado? Eu sou doido? Entende? Então, é mais ou menos isso. Você acha que eu vou pagar alguém para profetizar, para essa pessoa profetizar algo que não me agrade? Entende? Então, não é possível achar que isso é normal, meu amigo. Não é possível achar que isso é uma coisa natural, que está tudo bem. Não é assim que funciona. Eu preciso ter princípio, preciso ter caráter, preciso estabelecer esses princípios e esse caráter dentro daquilo que é a palavra de Deus. Porque, Paulo, o caráter ou a falta dele é aquilo que guia as minhas atitudes e decisões. Ou eu sou guiado pelo caráter, então se eu tenho caráter, eu digo não para o pecado, eu digo não para aquilo Sim. que é contrário a Deus. Se eu tenho caráter, eu digo não para o erro profissional, para o engano na minha profissão. Se eu tenho caráter, eu não vou aceitar uma coisa que possa destruir os meus princípios de fidelidade familiar. Agora, se eu não tenho caráter, eu aceito tudo como normal. Porque, então, o que move as minhas decisões? Ou o caráter que eu tenho, ou a falta dele. Então, de qualquer maneira, o fruto demonstra que a árvore é. Se as pessoas observarem isso, elas vão ver que um dos grandes e o maior, para mim, princípio de uma liderança é caráter. Até na nossa planilha aqui, que a gente já avançou bastante nela, uma linha, a gente colocou aqui assim, né? A base de uma liderança saudável é integridade. Isso é importante, né? É você ser a mesma pessoa no meio da multidão e a mesma pessoa quando você está sozinho. Quem é você? Eu acho que deveria ser a nossa preocupação em relação a toda aquela pessoa que é colocada como líder. Quem ele é? Claro. Aqui na frente, na multidão, ele é essa pessoa. E quando ele está sozinho? Tem um louvor que fala muito disso, né? Eu sou ruim de guardar louvor, mas ele fala justamente isso. Quando a máscara cai, né? Sim, do apacentar quem é você longe do altar. É esse aí mesmo. Que lindo. Porque na frente da multidão... aquele louvor, aquilo que eu costumo dizer que louvor é melhor você ouvir a letra do que você cantar ele.
Porque a letra é que realmente fala. A melodia às vezes é bonita. Uma vez eu fiz às vezes um você tá negócio... pulando lá, aquele negócio todinho, o louvor tá só te Não batendo. sei se você vai lembrar disso. Um dia eu fiz um negócio, armei uma surpresa, o povo tomava um susto, lembra? Botei um adesivo no vidro do púlpito. É, eu Tava lembro. assim, O camarada subiu, inclusive. desse lugar sai a vida de Deus, portanto, guarda o teu pé quando pisares aqui. O cara viu aquilo ali, quase morreu. Então, mas ué. Então, na frente da multidão, é uma pessoa lá na internet, com milhares de seguidores, ele é um. Mas quem é ele quando tá sozinho? É isso. Quem é ele quando tá... O que a família dele pode falar dele? O que os filhos dele podem falar dele? O que aquela empregada, aquela que tá limpando lá a casa dele, pode falar dele? Sim, Paulo. Né? Porque isso é o que importa, isso é que é caráter. Exatamente. E deveria ser o que eu... Uma vez uma irmã estavam preocupados. A minha esposa estava precisando de uma ajuda, não estava passando muito bem e lá naquela casa que a gente morava lá na Arthur Bernardes, você sabe que aquilo lá era uma monstruosidade de casa, aquela lá era grande. Então, precisei chamar uma pessoa para poder ajudar, fazer uma faxina lá. E a pessoa foi, chegou na hora do almoço, irmã, vem almoçar. A irmã, não, irmã, pode parar tudo aí, vem sentar para almoçar, minha irmã. Aí, prato à mesa, ela sentou para almoçar junto, começou a chorar. Eu falei, foi o quê, irmã? Ela falou assim, pastor, tem casa de servo de Deus que a gente vai, que se eu quiser tomar água, eu tenho que pegar a água de casa e levar, porque senão eu tenho que pagar pela água que eu tomo. Você vê só. Eu falei, que isso, minha irmã? Ela falou, pastor, eu fiz uma faxina na casa de uma mulher. Ela é uma senhora, já assim, 50 e poucos anos. A gente trabalha com isso, né? Então chamamos ela porque trabalha com isso. Ela falou, fiz uma faxina na casa de uma mulher, serva de Deus. A mulher não gostou da faxina, a mulher me enfiou minha cara no vaso, bicho. Olha só. Serva de Deus, pô. Agora o senhor me chamou para almoçar junto com vocês à mesa, a comida que vocês estão comendo. Tem lugar que não dá nem o resto da comida pra gente, pastor. Eu falei, não, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso não, que até deu um nó na minha garganta agora. Então, mas pra gente que tem essa preocupação de realmente representar Cristo aqui, Poxa, quando a gente ouve, parece até que é uma coisa que não existe. Cara, eu fico assustado, eu falo, gente, como pode isso? Como que eu posso dizer? Como pode... É difícil de entender, pastor, até vindo de uma pessoa do mundo. Quanto mais dizer que é servo de Deus, amigo. Ó, foi semana passada, eu estava falando com a pastora aqui, eu até parei, quem viu o podcast até deve ter, eu falei assim, ó, eu vou parar de falar, não porque eu esqueci o que eu vou falar, mas porque eu ia falar servo de Deus, mas tá muito difícil falar servo de Deus, porque essa é uma palavra que foi usada, por exemplo, para Eliseu, Paulo. Vejo que esse que passa por nós é um servo do Deus Altíssimo. As referências são muito grandes. Olha que peso para eu dizer que sou servo de Deus numa geração de hoje. As pessoas estão usando essa palavra como se ela fosse uma palavra qualquer e ela não é. É igual, o senhor tem um sermão que marcou muito no meu coração, foi justamente falar assim, as nuvens de testemunhas que tem, que existem, elas são muito pesadas para a gente dizer qualquer coisa que no original sobre nós. Aqueles que foram mártires, ou seja, todos aqueles que morreram por causa do Senhor, tanto no Antigo Testamento como a própria igreja, aqueles que morrem por Cristo, a Bíblia diz, esses são uma nuvem de testemunha e estão olhando para nós e dizendo assim, e você? Eu aguentei. E a gente do ponto, como que fala? Entendeu? Ó, eu resisti. Morrer por leão, decapitado, queimado vivo, as mulheres receberam os seus mortos. Todo mundo continua fiel. E você? E agora? Hein? Aí a Bíblia diz, ó, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com alegria a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Olha aí, a Bíblia diz, ó, tem um monte de gente te olhando, dizendo, você vai dizer que não aguenta, não? O que é que eu aguentei, cara? E aí vem um agravante, né, Paulo? Quem está falando isso? Quem esperava a salvação por promessa. Ó, o Messias há de vir. E está olhando para quem? Para nós, que não aguardamos por promessa, mas acreditamos por história e realidade. Ou seja, eles acreditam que o Messias virá. Nós acreditamos que ele voltará, porque temos a certeza que ele já veio. Então, nós temos muito mais responsabilidade. Então, isso todas as pessoas, quando levantar essa bandeira
né? É que eu brinco, eu falo muito com os amigos, eu falo assim, quando a gente levanta uma bandeira, enquanto você não levanta a bandeira, tá tranquilo, você não levantou bandeira, você pode falar do assunto que você quiser. Agora, quando você levanta uma bandeira, você tem que representar essa bandeira, meu Claro. amigo. Não tem como, porque você levantou. Então eu levanto a bandeira de caráter. Se eu levanto essa bandeira, eu tenho que representar ela, porque agora todo mundo está olhando para mim e ele exige de mim que eu produza o fruto de caráter. Convicções. Não É posso, isso? não posso entregar outra coisa, exatamente. Eu preciso ser convicto daquilo que eu falo. Sim. Eu não posso falar de nada que eu não consiga realmente... Que a pessoa, quando me ver num momento aleatório da minha vida, ele não possa... Ih, rapaz, o cara fala aquilo que ele vive. Estava num culto de estudo bíblico e uma irmã estava ministrando estudo, uma missionária, e cada ponto que ela ministrava, ela falava assim, bom, eu encontrei uma pessoa que dizia, por exemplo, que isso aqui é amarelo. Mas a filosofia, por exemplo, diz que é roxo. Mas eu encontrei um outro que disse que é cor de abóbora. Agora vocês veem o que vocês acham. E eu quase morria cada vez que ela falava isso, Paulo. Porque eu falava, não, Deus, não pode. Não pode. Um líder, um ministro, ele não pode ficar em cima do muro. Não. Ele pode até apresentar várias percepções, vários pontos de vista, mas ele tem que mostrar qual é o ponto de vista correto com base na Bíblia. Se ficar em cima do muro, a pior coisa que você pode fazer, é melhor você nem ensinar. E eu fiquei nervoso com aquilo, e eu ficava agitado, porque minha vontade toda hora era falar, irmã, a senhora não pode deixar o povo ir para casa para decidir. A senhora tem que mostrar a eles o caminho bíblico, é para isso que nós ministramos. Mas eu me contive por ética, não é? Mas isso é um aprendizado que a gente tem que ter na vida. O líder, ele tem que ter convicção. E certeza do que ele está fazendo. Sim, e principalmente, ele tem que buscar fazer com que essas convicções sejam baseadas na verdade. Porque estar convicto do erro de uma coisa errada pode até acontecer, mas aí a gente tem que ter a capacidade, né? E até vi que você escreveu aqui, né? Nós não somos perfeitos, né? Correção de rota, né? Capacidade de arrependimento, de correção de rota. Caráter não é perfeição. É isso aí. Mas você tem que estar aberto para... Não é? Josias está lá, ele tem caráter? Tem, porque ele está fazendo tudo errado, mas ele mandou reformar o templo. E quando encontraram o livro da lei, trouxeram e leram para ele, opa, manda consultar o Senhor, vai chamar a profetisa Uda, pede a ela para orar a Deus, porque se essa aí é a vontade de Deus, nós estamos arrebentados. E aí voltou a palavra, assim diz o Senhor, porque o seu coração ouviu e se arrependeu e decidiu obedecer, o seu tempo será de paz. Isso é salvação, Paulo. É caráter, é correção de rota, eu estou errando, mas opa, me mostrarem que eu estou errando, então deixa eu abaixar a cabeça e começar a fazer o certo. Tem uma coisa que as pessoas passam às vezes muito superficialmente, por cima, para a gente terminar hoje aqui falar de caráter, né? Mas deixa eu pegar um gancho que o senhor falou. Ah, não, depois você está em cima do muro, né? Acho que o líder, o exemplo que o senhor usou da irmã aí, o líder ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando o Senhor coloca pessoas... A gente tem que tomar cuidado, né? Sempre cuidado. Quando coloca pessoas abaixo, não é de humilhação, né? É liderança. Quando o Senhor coloca pessoas abaixo de você, um dia o Senhor vai requerer sobre essas pessoas que foram colocadas sob o seu cuidado. Claro. E se você permite que essas pessoas saiam de algum momento da sua vida com dúvida do que deve ser feito, culpa é sua. E se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, culpa é sua. O líder precisa entender isso, pastor. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Claro. Porque vai chegar na eternidade, a maioria dos líderes não consegue entender o poder disso. Claro. Vai chegar na eternidade e vai falar assim, amigo, lembra aquele dia? Era para você ter feito isso aqui. Aquele cara se perdeu porque você foi omisso, meu irmão. Claro, exatamente. Você sabia o caminho, não mostrou. Culpa de quem? Sua. O sangue recai sobre você. Eu falei isso na igreja semana passada, repito aqui, a gente estava conversando até antes de começar aqui, nós não seremos cobrados por resultados. Líderes não serão cobrados pelo resultado, mas eles serão cobrados por fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, independente do resultado. Trocando em miúdos.
eu tenho que ensinar a verdade. Se as pessoas que me ouvem vão aplicar essa verdade ou não, não é culpa minha. Em um certo nível, eu tenho até a obrigação de cobrar e exigir um comportamento. Por exemplo, um líder que vê um membro da igreja tendo um comportamento, e aí eu estou falando daquilo que é explícito e daquilo que é escandaloso, que realmente coloque em risco a credibilidade do evangelho, de Cristo, da própria igreja, da própria pessoa, ele tem a obrigação de corrigir, não é? Um líder não pode ver alguém cometendo pecados dignos de repreensão e não fazer isso. Não estou falando de envergonhar, não estou falando de humilhar, estou falando de corrigir, não é? De uma forma amorosa, educada e principalmente sigilosa, se for possível, não é? Porque esse é o papel do líder. Eu não ganho nada expondo o erro das pessoas. Eu ganho vendo as pessoas se consertarem. Então tem líder que acha que ele precisa chegar no púlpito e falar do problema das pessoas. Isso não é só um erro, mas é até um crime, né? Diante até do Código Civil, ele não pode fazer isso. Mas o líder ele tem a obrigação de corrigir para alcançar o resultado. E se ele fizer isso sem que ninguém veja, ótimo. Melhor ainda, o resultado foi alcançado com muito mais êxito. O ponto dele tem que ser com Deus. Claro, é a mesma coisa, Paulo. Eu via muitas pessoas expulsando demônios, pessoas com possessão demoníaca, que faziam questões de tombar a pessoa no chão, de gritar, de coisa. Já vi gente até falando, irmão, endemoniado aqui, ó, caiu, aplauda Jesus. Eu preciso aplaudir a Jesus porque alguém caiu endemoniado, isso não é para eu aplaudir. Entendeu? E uma vez eu falei, eu não aguentei, eu estava num culto e o pastor da igreja tinha chamado um pregador desse para pregar e o cara fez isso. Eu estava no meio da igreja, Paulo, em cima de uma mesa, filmando o culto, sempre trabalhei com isso, né? E o camarada do meu lado tombou botou a mão na cabeça de uma senhora, né, 40, 30 e poucos anos, sempre senhora, ela caiu no chão de saia, inclusive com as pernas para cima, ficou de uma forma vergonhosa até para ela, e o camarada, ao invés de alguma forma socorrer e expulsar o demônio, ele ficou assim, ó, pro povo aplaudir, porque um demônio estava no chão. Eu não aguentei, eu no meio do culto, não estou falando isso porque sinto orgulho da minha atitude, mas não tive o que fazer, eu não tinha como descer daquela mesa no meio do corredor. Eu falei, pastor, tão de palhaçada aqui, ó. Estão deixando demônio no chão para pedir aplauso. O pastor saiu correndo, foi lá para socorrer. Eu não aguentei, porque aquilo era insuportável. Porque quando eu colocava a mão na cabeça de alguém, e até hoje, se eu sentir que a pessoa vai manifestar demônio, eu vou no ouvido quietinho e falo, em nome de Jesus, sem fazer nenhuma bagunça, sai. Porque eu não ganho nada com o demônio manifestando. Quem perde? A pessoa. Ela fica envergonhada, ela vai se sentir mal depois. Eu não ganho nada com isso. Não, você vai, na maioria das vezes, você afasta a pessoa do evangelho. Claro! Então as pessoas querem ganhar exposição através da dor das pessoas. Isso não é papel do líder. O papel do líder é ajudar, mesmo que ninguém nem saiba que foi ele. Qual o problema? O importante é o resultado acontecer. Mas, em via de regra, no geral, nosso papel é ensinar. Principalmente quando a gente fala de coisas abstratas como caráter, atitudes fora dos holofotes, comportamento familiar. Esse tipo de atitude que é muito abstrata, a gente não vê, a gente ensina, mas a gente não tem como saber se a pessoa colocou na prática. Então o meu papel é ensinar. O resultado não é o que vai determinar a minha recompensa. Entende, Paulo? Então eu acho que isso aí é fundamental que a gente está conversando. Agora, eu acho que a gente vai parar realmente aqui nesse ponto do caráter, né? Semana que vem a gente fala sobre o privilégio que é o serviço da liderança, mas para fechar a minha participação aqui, falando de caráter, eu acho que tem uma coisa que a Bíblia fala, que às vezes a gente não presta muita atenção nesse ponto, mas é de extrema importância nisso. O apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, não é muito Paulo junto, mas tudo bem, Paulo é gente boa. O apóstolo Paulo diz assim, quando você vai separar um ministro, ele diz que ele tem que ser irrepreensível. O irrepreensível, como você colocou aqui no nosso direcionamento aqui, ele não é perfeito. A palavra irrepreensível é aquele que não precisa que outro o repreenda. Quanto mais irrepreensível eu sou, ou seja, quanto mais eu sou capaz de me
diagnosticar, de me auto-repreender, Isso é de me feito através da palavra. corrigir, ou seja, opa, estou tendo uma atitude errada aqui e eu sei que estou errado, então para que eu vou depender que alguém me mostre que eu estou errado? Eu mesmo tenho que ter a capacidade de corrigir a rota, de dizer, vou parar, vou mudar, serei diferente. Isso é uma característica de um líder. Líder que alimenta o erro, líder que continua fazendo o errado só porque ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo. Esse é pequenininho, isso não ofende ninguém, isso aqui eu consigo esconder. Paulo, isso é andar numa corda bamba, isso é estar na beira do abismo, isso é a qualquer momento ver explodir uma bomba de terror sobre a vida e a liderança dele. Não tem como. E é brincar com as coisas, porque nada começa de forma grande. Nada. O adversário ele vem sempre de forma sutil. Sempre. Então naquilo que não tem nada a ver, tal, e ali é o pai. O adversário fala assim, achei onde eu posso mexer. E ali ele vai só alimentando aquilo ali, só vai crescendo, e daqui a pouco aquilo vai crescendo devagar. É aquilo que a gente falou no outro podcast, que a gente falou sobre o sapo que é colocado na água fria, a água vai esquentando. E o adversário faz exatamente isso. Coloca a gente nessa aguinha fria. Ele vai deixando, ele não tem pressa. O que as pessoas precisam entender é que o adversário não tem pressa. É aquele negócio. Para Faraó, o que ele conseguisse ficar de Israel no Egito era vantagem. Ele sabia que não ia conseguir ficar. Então, se eu conseguir ficar com as mulheres, ganhei. Qualquer coisa que ele tira. Com as crianças, ganhei. Um pouquinho do gado, os recursos financeiros, ganhei. Tem gente que não entende isso. O diabo não está lutando por ter tudo. Ele só luta por ter acesso a apenas uma pequena parte. Porque através disso ele já conseguiu te tirar da totalidade que deveria ser entregue a Deus. É isso que as pessoas precisam entender, que o diabo só precisa de uma abertura, de uma brecha. Ele não precisa da porta toda. Ouvi um pastor muito experiente contar uma história. Disse que o diabo virou para o pastor e falou assim, pastor, deixa eu entrar na igreja. O pastor falou, você é doido, rapaz, você é imundo, diabo, você é na igreja? Ele falou assim, então vamos fazer um negócio. Deixa eu botar só um dedinho, esse dedo imundo seu, diabo, você vai acabar com tudo. O diabo, então, só o dedinho do pé. Que dedo do pé, se seu pé é sujo, que anda por lugares lamacentos, cheios de pecado? Não. O diabo foi e falou assim, então, só pra gente resolver e eu não ficar mais enchendo o saco do senhor, só a pontinha do nariz. Pontinha do nariz não tem nada a ver, né? O pastor falou, pontinha do nariz, o que ele vai fazer com a pontinha? Então tá bom, Satanás, só pra acabar o problema logo, que você parar de me encher a paciência, só a pontinha do nariz. Só que o diabo é esperto, o que ele fez? Entrou de costas. Quando a pontinha do nariz entrou, o resto entrou todo. Então, não dá para negociar com alguém que não tem escrúpulos. Que é falso, que não... É o pai da mentira. Como é que você negocia com o pai da mentira e acredita que ele vai ser honesto? Naquilo que ele combinou, você nunca deveria nem combinar nada. Você não deveria nem dar brecha para nem deixar com ele. Tinha que dizer, apartai-vos daqui, coisa ruim, igual Jesus fez com a autoridade que Cristo fez. Então, eu acho que líderes de caráter, que é um princípio fundamental da liderança, tem que ter realmente isso, Paulo. Integridade, precisa ter convicção, como bem escrito está aqui, verdade, arrependimento, correção de rota, fidelidade. Eu acho que esse princípio da liderança é inegociável, não dá para negociar de forma alguma. E se nós não entendermos isso até para viver como para observar, nós vamos ou ser líderes completamente fora da direção de Deus ou está debaixo de lideranças fora da direção de Deus. E espiritualmente, isso é terrível, porque um líder fora da direção de Deus não sabe o caminho. Se ele não sabe o caminho, ele me leva para o lugar errado. Você falou de pastores que são responsáveis, a Bíblia diz que a gente tem que honrar os nossos pastores, porque eles hão de nos apresentar ao Senhor e esperamos que com essa honra eles façam isso com alegria, não com dor e tristeza. Mas um líder que vai chegar diante do Senhor, ele precisa primeiro ser um líder que viveu na presença do Senhor. Ele tem que ter caráter para que ele possa ser digno de chegar lá. E se a gente não entende isso, a gente acaba andando por um caminho parecido, mas não pelo caminho da verdade. Não vai chegar lá. Muito sério, né, amigo? Não vai chegar lá. Eu acho que o objetivo de todo mundo que está assistindo a gente é querer chegar no céu. Ou pelo menos deveria ser o objetivo de todo mundo chegar no céu. Então,
cuidado com a liderança que você está seguindo, cuidado com que tipo de líder você está sendo. Então a gente começou essa semana, né, nesse podcast falando sobre dos princípios, é caráter, e ele é inegociável diante de Deus. Paulo, uma vez um pastor falou o seguinte para mim, o que ele falou foi muito pesado. Ele falou assim: meu filho, é muito difícil mudar a cabeça de um líder. O que ele estava dizendo? Porque eu perguntei a ele assim: pastor, por que pessoas que estão debaixo de uma liderança errada não tentam explicar isso para o líder? Porque ele estava me contando uma história de um pastor que era o pastor dele, que inclusive consagrou ele a pastor, mas que depois de um tempo fez uma viagem para fora do país, voltou com a cabeça toda virada, dizendo, por exemplo, que tinha que esquecer todo o resto da Bíblia, só podia pregar as epístolas paulinas e com um monte de doutrinas equivocadas, principalmente em relação à salvação, voltou todo virado a cabeça. Eu comecei a argumentar com ele: por que não tentou o senhor que tem conhecimento da palavra, tantos outros ministros, por que não mostrar ele? Eu falei: meu filho, é muito difícil mudar a cabeça de um líder. A percepção que o líder tem de que ele está acima de tudo é muito difícil. Então eu não tive opção a não ser procurar uma outra liderança. É triste pensar isso, mas é uma questão de entender que chega momentos que a gente vai encontrar líderes, e tem esses líderes que estão dispostos a ouvir. Mas existem líderes, isso é um alerta também, existem líderes que você nunca mudará a cabeça deles. Então, você tem que ter o seguinte entendimento: se eu não consigo mudar ele, eu preciso mudar a posição que eu estou. E aí entender que eu preciso encontrar uma liderança que esteja me conduzindo ao céu. Não achar que, ele não tem caráter, mas eu vivo com caráter, mas quero estar aqui. Não dá. Não dá para adorar a Deus sem sair das terras de Jeroboão e voltar para Jerusalém. Você tem que estar no lugar onde Deus é adorado e está presente. E é um risco que a pessoa corre, né? De achar que ele vai aguentar estar debaixo de uma liderança que ele já sabe que está fora do propósito, do caminho que deveria estar. É um risco muito grande que ele corre, porque vai chegar um momento que ele mesmo vai... É inevitável, pastor. Vai chegar uma hora que ele mesmo vai estar embrenhado naquilo tudo e vai estar se cedendo. O meio é um grande influenciador das suas atitudes. Não é o único responsável, mas é um grande influenciador. Sem contar a contradição, né? Como é que eu posso? Eu não consigo, né? Eu pelo menos não consigo. Não. Como é que eu posso não concordar e estar caminhar junto? Não tem. Né? A gente pode ser, olha só, vamos ser amigos, vamos ser conhecidos, vamos trocar ideias. E às vezes isso te leva a um outro problema, porque você diz assim: eu não posso respeitar essa liderança porque eu sei que essa liderança está fora da direção de Deus. E eu, ao invés de estar buscando uma liderança dentro da vontade de Deus para mim, eu prefiro ficar aqui sendo rebelde a essa liderança. Aí cometo outro pecado, que é rebeldia, desobediência. Ninguém está te obrigando a estar ali. E vou acrescentar mais um ponto, pastor. Isso, às vezes, as pessoas até não conseguem perceber. Quando você não concorda com essa liderança, mas você aceita estar aqui. Existem pessoas... Inevitável. Podem ser que tenham poucas pessoas que a vejam dessa forma, e tem outras que vão ter muitas outras pessoas. Mas existirá no hall de conhecidos daquela pessoa que tem aquela pessoa como uma referência. Sim. Então, se para a vida daquela pessoa ela é referência e ela aceita estar aqui, sim, dá a entender para essas pessoas que a vê como estima que estar aqui é o certo. Acabou. Quando ela mesma nem acredita nisso. Como que você explica? Como que você diz assim: olha só, não vem pra cá não, porque eu tô aqui, mas esse pastor aí tá fora da direção de... Como? Você tá fazendo o que ali? Pois é. Então, mas quando essas pessoas conseguem ver que você não concorda, ainda tá bom. O pior é que essas pessoas podem estar seguindo isso porque acreditam que você está seguindo. Que é ainda pior do que tudo. Quando não perguntam, quando só seguem a sua liderança silenciosa. Exatamente. Porque tem gente que é liderança silenciosa. E tem muita gente que vai ser desse jeito. Exato. E por isso que existe da responsabilidade nossa de estar sempre debaixo de uma liderança que realmente segue os princípios bíblicos de forma fiel e com seu caráter inabalável, para que as outras pessoas
que nos veem com uma certa referência possam estar no caminho certo. Aí é que Paulo diz assim, olha só, pode seguir o que eu estou falando. Tá? Eu garanto. Eu garanto isso, porque eu sigo integralmente a Cristo. Pedro e João, olha para mim. Olha aqui, ó. Não olha para mim, não, irmão. Olha para Jesus, não. Olha para mim. Pode olhar porque você está olhando para você. Olhando para mim, você está olhando para ele. Exato. É uma responsabilidade muito grande. E tem que ter isso aí mesmo. É por isso que, como diz o meu amigo e seu irmão Osmar, pergunto para ele, o que você prefere? Mais uns 5 filhos ou pastorear um pouquinho ele? 10 filhos. É isso aí, pastor. Meu parceiro, a gente fica por aqui hoje, gente. Deus abençoe vocês. Até terça que vem com mais um episódio inédito. Não deixe de acompanhar. Volte aí, tem aí o fiozinho aí com tudo de liderança que a gente já falou. Que você seja muito abençoado e coloque em prática aquilo que houve aqui nessa conversa nossa descontraída, mas com muita verdade, tá bom? Lembrando a vocês, nossos apoiadores, que você viu durante todo o tempo aí, Igreja de Pregai, também Evolver, Batata Show e Eletricar. Continue orando e também dando preferência aos nossos apoiadores. Não deixe de visitar, estar conosco aqui na nossa igreja. Será um prazer te receber e uma grande bênção. O que você vê no podcast aqui, irmão, é esse o jeito que a gente cultua, adora e serve a Deus aqui também, falando a verdade com clareza e com entendimento de que esse é o caminho para levar e conduzir pessoas ao céu, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paulão, vamos nessa? Abraço, vamos nessa. Um abraço a todo mundo. Abraço para a pastora que mandou chazinho, café pra gente. Chazinho sempre, isso é bom demais. Abençoada, né? Fica com Deus, gente. Fica na paz. Até terça.